Olá a todos, eu sou o Kaiba e dando continuidade aqui no projeto de comunicação visual, vamos passar agora para criar a Route CNC, né, que vai ser nossa primeira máquina para que a gente vai trabalhar com coisas de comunicação visual. Então, aqui eu vou fazer a apresentação, né? Eu já coloquei aqui o projeto de comunicação visual, já até dei o nome para ela aqui, aleatório, Route CNC Kira GR KGR44 e vai ser uma route CNC que tem bem direcionada, né? Então a direção aqui vai ser o foco de comunicação visual, né? Vai ser uma route CNC direcionada para a comunicação visual. Então eu já sei exatamente tudo que eu vou fazer nela e os serviços que eu pretendo fazer nela. Então ela já vou fazer aqui a route já sabendo exatamente o que eu vou cortar. Então aqui eu coloquei alguns recursos que eu preciso para essa route, né, para fazer meus trabalhos de comunicação visual. Alguns recursos aqui eu vou deixar para fazer para depois, mas eu já vou colocar aqui porque no final do projeto todo eu vou ter todos esses recursos aqui nessa máquina, né? Então vamos lá, recursos que eu preciso. No caso aqui eu pretendo cortar a linha completa de substrato para comunicação visual, entre outros, né? Entre outros que eu digo assim, tem muita coisa que não é comunicação visual, mas eu vou acabar cortando, como o couro, por exemplo. No final pode ser que pode ser não, ela vai cortar couro e não é bem, então, mas no caso aqui eu pretendo a linha completa de comunicação visual, né? Tudo que é rígido que usa fresas, qualquer rodo CNC vai cortar, né? Claro, mas eu também pretendo cortar flexíveis, né? Laminados diversos com facas normais e também faca vibrante, né? Tem muito item que eu preciso cortar, que eu preciso de facas vibrantes, né? No caso aqui, no caso aqui, ela vai ter que ter área útil de no mínimo 3x2. Por que 3x2? Porque não é o tamanho de um MDF. Porque eu preciso cortar umas chapas de papelão inteiras que elas são 3x2, né? A que eu coloquei por 10 é 10 de altura, tá? Tipo, posso cortar até 10 centímetros de altura. Então o eixo Z aqui tem que ter 10 centímetros de altura, né? É um tanto bom. Então, a 3x2 vou ter umas chapas inteiras, que é 3x2. Tem a compatibilidade com a máquina que eu vou comprar no futuro, né? Se tudo der certo, né? No momento tá 30 mil negativo, né? Vamos ver se o placa vira. Mas aí, se tudo der certo, eu preciso comprar uma impressora gigante que ela vai imprimir chapas 3x2. Então, já estou pensando nisso. Eu quero cortar PS nelas e as chapas de PS elas são 2x1. Então eu também preciso colocar agilizar, né? Eu preciso colocar três chapas de PS, uma do lado da outra, formando 3x2. Então esse é um motivo também que de ser 3x2 também é por chapas de 2x1 que eu quero cortar 3 de uma vez, né? Além das chapas de papelão inteiras 3x2, né? Então essa máquina é o ideal para minha proposta. Eu quero ter aqui o suporte no mínimo para dois motores, ou no caso, duas cabeças, né? Vai ter corte e vinco, né? Eu gosto de trabalhar muito com papelão, então eu tenho que cortar o papelão e já vincar, corto na cabeça e vinco de outra cabeça, né? Ou também eu posso pôr dois motores, né? Vamos supor que eu vou cortar uma CM, aí para andar mais rápido, eu uso um motor para cortar no caso, um motor para vincar, né, para fresar, e o outro para cortar, né? Aí pode ser dois motores, mas eu acho que eu vou fazer de três motores, né? No caso, três cabeças, né? Aí, no caso aqui, o motor de troca de ferramenta automática está inacessível para mim, então eu não vou mexer com o motor de troca de ferramenta automática no momento, né? Mas o suporte aqui, né? No caso aqui, os eixos vai ter três. Quem sabe quando eu arrumar um motor de troca de ferramenta, eu não coloco ele aqui, né? Aí, no caso aqui, eu acredito que no futuro eu vou trabalhar com a CM. Vim cá, já escrevi aqui umas coisas aqui que é essa que eu tô falando, né? É a corte e vinco, né? Então,
Eu vou passar aqui para o outro item. A câmera, eu preciso de câmera para reconhecimento rápido de marca de corte, né? Para print cut, né? Então eu vou colocar uma câmera nela porque eu quero fazer as impressão em algum material, né? Pode ser até no adesivo e eu aplico em algum rígido e eu quero que a câmera leia as marcas de registro e faço o corte baseado nas marcas de registro. Então, eu preciso pôr a câmera nessa máquina. Eu tenho outras formas de fazer isso, só que com a câmera, se você tem uma quantidade grande, é muito mais rápido do que as outras formas que tem de você alinhar ou botar nos quadros ou fazer alinhamento por ponto, tudo mais, né? No caso que dá para fazer sem câmera também, mas eu com a câmera é muito mais rápido e eu já vi na prática, tá? Eu já trabalhei já uma onde eu fazia o corte de impressões sem câmera e é muito difícil alinhar porque não é automático. No caso não é difícil, só é mais demorado. E na câmera é muito rápido, né? Eu já até botei vídeo aí no canal do trabalhando com câmera, então vai ter que ter uma câmera, né? Para andar mais rápido. A mesa de vácuo talvez não vai sair por agora, né? Tem que ter uma bomba vácuo que não é prioridade no momento, então pode ser que esse recurso fica mais para o final. Mas ela vai ter a mesa de vácuo porque eu preciso cortar muitos flexíveis, muitas coisas que a melhor maneira de prender, né? Para vincar e cortar, assim, os materiais mais leves é no vácuo, né? E para esse projeto de comunicação visual, eu pretendo fazer uma interface de software 2D própria para velocidade na produção. Isso aqui eu já comentei no canal também, né? É uma interface 2D que eu pretendo fazer, onde eu pego os arquivos em PDF ou outros formatos e já abro direto na interface. E essa interface, vai ser tipo vai ser uma pré-configurada, né? Eu já deixo a interface pré-configurada e coloco poucos parâmetros e a interface já lê as cores do que vai ser corte e do que vai ser vinco, meio que tudo que é automático e já vai mandar para o corte. Então vai ser uma velocidade enorme na produção do que eu ficava gerando percurso, né? No caso aqui, eu quero fazer a interface voltada à comunicação visual, né? Claro que se eu quiser ir lá no Aspires ou qualquer outro assim similar, né? Para fazer um desenho 3D, né? A interface não vai ser para isso, né? Ah, ainda ainda vai ser útil os outros programas. A interface é mais para a comunicação visual, que em outro vídeo eu vou falar só da interface e eu acredito que para a velocidade de produção na comunicação visual, ela vai ficar muito mais rápido, né? Então eu vou fazer essa interface aí. E muitos outros recursos que eu vou fazer que são recursos que não vou colocar aqui, mas eu vou soltando os vídeos aí na sequência, conforme o projeto for andando, né? Então aqui a Hot CNC Kira KGR44, né? Então aqui os componentes iniciais eu vou começar aqui com a estrutura em metalon, aço e alumínio, né? Eu vou usar as barras de metalon, né? E o alumínio ali eu vou pôr nos eixos Z, né? Botei aqui. Vou começar aqui com um motor de espinho de 4 cavalos, né? E depois eu coloco um de cavalo que é para fazer para vincar, né? Para vincar no caso tipo ACM, por exemplo, né? Ou fresar o ACM, né? Fazer os cortes 45 graus com o motor de um cavalo e o motor de 4 cavalos eu vou cortar. Então vou começar com esses itens aqui. Vou usar uma guia linear HGR20, né? Dos eixos Y e uma guia linear HGR15 no X e no Z, né? Eu vou usar aqui os servomotores 750 watts no X e no Y e os Waze servo de 400 watts no eixo Z, né? Que vai ter 3 eixos Z, né? E um Waze servo de 800 watts na tangente, né? Para
para trabalhar com faca, para cortar materiais flexíveis e semi-rígidos, eu vou precisar de uma tangente. Então, eu vou botar aqui um motor de 800 watts, um Easy Servo também. Eu vou usar aqui o lendário Mac 3 com recursos extras e a interface, né? Eu vou usar o Mac 3. O Mac 3 eu já vou explicar por que eu vou usar ele. E eu vou encher de recursos extra, módulos extras que eu vou encher, e a própria interface que eu comentei no slide passado, que é a interface que eu vou fazer, interface 2D, para agilizar no processo, e os recursos extra eu vou adicionar tanto no Mac 3 quanto no módulos físico, né? Que tem muitos recursos que eu preciso adicionar no Mac 3, que não depende só do software, mas também depende de componentes na placa. Então, eu vou adicionar componentes na placa, né? Ah, não diretamente na placa, mas eu vou fazer a placa se comunicar com componentes. E eu vou fazer plugins e tudo mais, e vou colocar mais recursos no Mac 3, né? Vou usar cremadeira, entre outros, né? Aqui eu vou explicar por que eu vou usar Mac 3, né? O Mac 3 já está aí há muitos anos, né? E até hoje ele está sendo bastante usado. Aqui eu vou fazer uma breve explicação por que eu vou usar Mac 3, né? Então, por mais que ele seja antigo e tudo mais, mas eu vou começar aqui com o principal motivo que eu vou usar Mac 3 é o baixo custo e estabilidade, né? Aqui, no caso, esse projeto ficaria muito mais interessante no Mac 4, porém o Mac 4 ainda um pouco inacessível para nós brasileiros, né? Aqui é o alto custo da placa, e agora ainda com a taxação lá da China lá, vai ficar pior ainda você conseguir uma placa Mac 4, né? Seria muito bom começar a fazer esse projeto no Mac 4, mas eu vou fazer no Mac 3 por causa do baixo custo, né? Além do baixo custo, tem o acesso também às placas, né? No caso aqui, o Mac 4, a gente até conseguiria comprar uma placa Mac 4, né? A gente compra coisas, aqui a gente botou aqui, ó, um motor de Speedo 4 cavalos. Tudo isso aqui, ó, vai dar um valor enorme, né? Então, o Mac 4 com certeza ficaria mais barato. Porém, se a gente precisar de uma manutenção, substituição, a placa queimou no meio de um processo do cliente, alguma coisa assim, é muito complicado a gente fazer uma reposição de placa e tudo mais. Até pedir outra e um valor muito alto e tudo mais. Então, além do valor alto ainda para nós, ainda está inacessível, né? Tipo, as placas que tem aqui no mercado nacional, elas estão acima de R$ 5.000, né? Aí, tipo, se você conseguir comprar uma, aí tu ainda pode ficar na mão de não conseguir substituir uma placa tão rápido assim. Então eu vou continuar aqui no Mac 3 mesmo. Só que eu vou colocar um monte de módulo no Mac 3, e muitos dos módulos já tem no Mac 4 por padrão, né? Muitos dos recursos dos módulos que eu vou colocar no Mac 3 já tem no Mac 4 como padrão, né? Mas eu vou falar disso mais na frente, né? E também tem a estabilidade do Mac 3, né? O Mac 3, eu já vi muitas comparações aí com o Mac 3 passar horas e horas, dias trabalhando sem parar, e ele continua com uma certa estabilidade boa, né? Enquanto o GRBL, por exemplo, ele costuma travar bastante, né? De arquivos grandes ou execução de longos períodos, né? Hoje está difícil a dicção aqui, né? E também trabalhar em longos períodos também costuma travar, costuma aparecer um monte de bug e costuma perder a configuração ainda. Então é muito problema, né? Se você não trabalha com o GRBL aí, por exemplo, e trabalha 2 dias seguidos e não tem nenhum desses problemas, parabéns. No próximo tópico aqui, o Mac 3 tem recurso de sincronização que eu vou usar bastante, e que outras soluções de código aberto ainda não tá tão boa quanto o Mac 3, né? Eu acredito até que muito em breve esses recursos vão acabar ficando bem feitos nas outras soluções, né? Tipo, além do GRBL, tem um monte de outros
de outro firmware de CNC aí, que é no código aberto, e um monte de, outro, de outras opções para o Mac 3 que tá colando já no Mac 3, né? O Mac 3 até um tempo atrás, por mais que tava 15 anos do desenvolvimento, 15, 20, sei que é muito tempo, né? E ele ainda estava ainda muito superior ao código aberto, a solução que tinha, né? Não tão quanto. Não sei muito explicar sobre o Link CNC em todos os aspectos, né? Tipo, eu usei pouco o Link CNC, mas é porque no Link CNC, como ele é de código aberto lá e tal, daria para fazer tudo no Link CNC que faz no Mac 3, só que no Mac 3 é mais fácil de fazer, né? Então. Então ele estava sendo mais bem usado também para isso. E até pouco tempo o LinCNC demandava do computador muito mais, vamos dizer assim, potente do que o Mac 3, né? Então, mas também isso já está caindo, né? Tem um monte de coisa que está caindo que em breve o Mac 3 vai ficar para trás, né? No caso aí, mas até o próprio fabricante já tem um Mac 4, né? Mas não tem problema, né? O Mac 3 ainda está muito útil aqui para nós ainda e ele ainda vai servir mais um tempo ainda. Ah, uma coisa que eu queria falar de novo aqui é sobre o custo, né? Ele é barato e a substituição é fácil, né? Então, tu tá trabalhando aí na tua máquina e você queima a placa do Mac 3 ou dá algum problema, tu rapidamente acha uma placa bem baratinha de novo para substituir, né? Tem um monte de outras soluções até melhores que o Mac 3, né? Outras placas sem ser de código aberto, de placas que você pode comprar tanto a placa quanto o software, mas também é até difícil achar, mas tem placas melhores, ou melhores ou tão boas quanto, mas é difícil acesso também, né? Aqui para nós brasileiros, né? Então, por enquanto o Mac 3 aqui para esse projeto tá ganhando ainda, né? Mas a placa que eu queria usar mesmo é uma placa de rede da ESS, né? É uma Smotion Tip lá, né? Aí, tipo, essa placa é uma placa americana, é uma das melhores placas que tem e ela funciona todos os recursos, né? O Mac 3, eu não sei se vocês sabem, ele originalmente foi feito para porta paralela. Ok, só que com o passar do tempo desenvolveu as placas USB e placa de rede. Aí no caso, a mais conhecida que é a placa vermelhinha, USB, ela sem ser porta paralela, ela precisa de um plugin para fazer a tradução das instruções. O problema é que esse plugin, os caras fizeram um plugin de qualquer jeito aí que tá cheio de bug e ele só funciona também na router, né? Na router CNC. Se você pensar em usar torno nessas placas vermelhinhas, também nem tem como, né? E uma placa, e a placa que eu pesquisei que tem menos bugs, praticamente zero, porque é uma placa norte-americana da ESS, né? Porque essa placa, os desenvolvedores do plugin ainda estão ativos, né? E caso você ache um bug na conversão do plugin, você pode entrar lá no fórum dela e reclamar que os caras vão lá e corrigem, sabe? E a placa vermelhinha de USB, por exemplo, tem um monte de bug na conversão do plugin e você nem sabe quem foi o China que fez ela, né? Quem foi o China que programou, não tem o código do plugin para corrigir, não tem nada e não tem com quem reclamar. Então, se você descobrir um bug que está cheio nas placas vermelhinhas, simplesmente você não tem que reclamar. E essa outra placa, ela é muito boa, porque ela funciona tudo, né? Ela é uma placa de rede, né? É um Mac 3, a placa de rede, e ela tem uma boa conexão, a placa de rede ela tem menos interferência e tudo mais, e não tem bug no plugin, tanto no Hot CNC como em torno e tudo mais. E são poucas placas que todo o sincronismo funciona perfeitamente baseado no plugin. São bem poucas placas. Chinesa, até agora eu não vi nenhuma chinesa que funciona certinho, né?
Então, para contornar esse problema de sincronização do, das placas USB ou placa de rede chinesa, que é mais baratinha, para contornar isso, no momento eu vou usar a placa paralela mesmo, porque ela até baixa o valor, né? É de baixo valor e eu consigo usar todos os recursos do Mac 3, né? Na porta paralela, né? Essa placa ESS aqui, ela tá na faixa de R$ 1.500 só a placa, né? Só que seria bom com os conectores, tudo certinho. Lá no AliExpress ela tá mais ou menos 1.500 conto. Aí se for taxado, pode ser que ela dobre, né? Aí vai para R$ 3.000, né? Então R$ 3.000 para gastar numa placa, no momento não vai dar. Aí eu vou usar a porta paralela mesmo, né? Aí, só que no futuro eu passo por essa placa, né? Porque a interface vai funcionar com qualquer Mac 3, né? Mas futuramente também eu vou criar minha própria placa, né? Quando os microcontroladores tiver um real time acessível, né? Uma outra coisa que está caindo também é o Mac 3 também é por causa dos microcontroladores que vão chegar com uma função real time, então o Linux CNC já trabalha com isso. E aí vai sair placa para tudo quanto é lugar, né? Quando sair o real time aí na mais acessível, aí vai estar todo mundo criando sua própria placa. Já tem como criar a sua própria placa de forma fácil, né? Inclusive, grandes recursos do módulo, eu vou usar um microcontrolador, né? Para adicionar funções do Mac 3, né? Então, vai ficar melhor ainda quando tiver algo próximo ao real time, né? Tá, e o Linux CNC? Cara, é o seguinte, não tenho tempo para desenvolver o que eu preciso no Linux CNC, né? Quem sabe no futuro eu faço algo ou tento fazer a interface parecida para o Linux CNC, né? Agora que eu já expliquei aqui como é que vai ser a máquina CNC, né? Aqui da KGR44, eu vou começar aqui a projetar a máquina. Não toda, né? Ela vai ser projetada conforme eu tiver tempo, aí eu já vou projetando e vou vendo o que já dá para fazer, né? Não vou conseguir projetar a máquina inteira, que essa máquina tem muitas coisas dela que é muito complexas e eu não tenho esse tanto de tempo para terminar a máquina prontinha assim para seguir o projeto. Mas mesmo se o projeto tivesse 100% pronto também, eu não conseguiria executar ele todo agora no momento, né? Porque eu não teria todas as peças, mas a fazer funcionar, eu acredito que já consigo fazer funcionar ela. Fazer funcionar com o básico mesmo, né? Vamos começar a fazer ela funcionar para ter pelo menos recurso de qualquer hub CNC. Aí depois esses recursos especial eu vou colocando com o tempo.